assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, Mateus, do Evangelho de Mateus, sentado na coletoria, e disse: siga-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e com os pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Porque as pessoas são salvas, ou pessoas que são salvas. Levi, aqui era Mateus, coletor de impostos, e quando o Senhor o salvou, ele planejou uma festa para o Senhor, e nessa festa foram ali alguns fariseus, alguns publicanos, não é? E indagaram Jesus sobre o porquê eles comiam com pecadores, porquê que eles comiam com pessoas que não faziam parte. E Jesus então dá uma resposta muito direta. Eu não vim, ao mesmo tempo em que ele veio para todos, Jesus ele fala de uma exclusão, mas essa exclusão não é porque Jesus se exclui. Eu acho fantástico o Evangelho exatamente por causa disso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, é verdade. Mas quando você olha, por exemplo, para João 12, ele diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. A todos quantos o receberam. Então, aquele que não recebeu esse poder. Da mesma forma que ele fala aqui: eu não vim buscar justos. Eu não estou preocupado com justos. Aliás, eu não estou interessado não é porque ele não ame. Ele disse: eu vim buscar pecadores. Eu vim buscar doentes. São essas pessoas que eu estou buscando. São essas pessoas que eu estou procurando. E ele está respondendo, dando essa resposta, dizendo: você que tem que se analisar, você que tem que fazer uma autoanálise e ver qual é a sua condição. Se a sua condição é de justo, ok, você não precisa de mim. Mas se a sua condição é de pecador, então você necessita de mim. Mas de qualquer maneira é você quem decide. Nós sabemos que a salvação, ela foi planejada e ela foi preparada para todos os pecadores. Mas nós sabemos que nem todos serão salvos. Eu e você sabemos disso. Isso pode chocar alguns, quando falam de supergraça, quando falam desse amor imenso de Deus, que é capaz de salvar a todos, e é capaz. Mas eu quero que você entenda, o amor de Deus por nós, embora nós não mereçamos esse amor, não é? Esse amor nos oferece a salvação, mas é necessário que imerecidamente nós mereçamos sermos salvos. Paradoxal o que eu disse? Sim. É necessário que imerecidamente nós mereçamos ser salvos. Parece que isso não bate, mas eu quero que você pense, eu quero que você reflita. A humanidade sempre será amada por Deus. E esse amor, ele não vai deixar. Ele sempre irá amar a humanidade toda. João 3,16 declara isso. Deus amou a todos e ele continua amando a todos. Mesmo que você rejeite o amor de Deus, ele vai continuar te amando. Mesmo que você não queira, que você diga: eu abdico do seu amor, Deus, ele vai continuar te amando. Mesmo que você fale: eu não quero que você me ame, ele vai continuar te amando. Porque ele te ama. Mesmo que você não ame, ele vai continuar te amando. Porque é dele. Ok? Então, esse amor, ele é incondicional. Mas com a salvação, não é assim. A salvação é condicional. Peraí, pastor, o amor de Deus não me salva? Depende.
Sem amor você não seria salvo. Mas ele é importante para você ser salvo, mas não é imprescindível para você ser salvo. Sem o amor você nunca seria salvo, não é? Mas só o amor não pode te salvar. Por quê? Porque precisa de algo mais. A salvação, embora nós não mereçamos, é preciso que imerecidamente nós mereçamos. E como que eu mereço essa salvação para que Deus me alcance com sua graça salvadora? É preciso que cada pessoa veja dentro de si, não é? E ela preencha os requisitos de Deus para ser salva. Se ela não preencher os requisitos de Deus, ela não tem como ser salva. É preciso que eu e você olhemos. Isso não tem nada a ver com receber o amor, mas isso tem a ver com receber a salvação de Deus. Uma coisa, ela não obriga necessariamente a outra. E é por isso, sem o amor eu não sou salvo. Mas eu posso ter o amor, como eu tenho, como você tem, e eu não ser salvo. Por quê? Porque exige algo mais. Deus, como eu disse, sem ser redundante nem repetitivo, sempre vai nos amar, mesmo que eu e você não os ame. Mas embora Deus queira, embora Deus deseje, embora Deus anele salvar o pecador, a não ser que o pecador queira, ele não tem como salvar. A não ser que o pecador decida ser salvo, ele não tem como salvar. Mesmo que ele ame. Lembram do filho pródigo? Pai, eu quero ir embora. Filho, eu quero que você fique em casa. Pai, eu quero ir embora. O amor do pai não foi suficiente para manter o filho em casa. Porque existe algo que Deus nos deu, que se chama liberdade, livre-arbítrio. Eu falei hoje de manhã, quem aqui recebe o Bolsa Família? Não tenha vergonha, alguém aqui recebe o Bolsa Família? De manhã apenas uma pessoa, mas agora ninguém aqui, você recebe, amém. A nossa querida irmã recebe, mas por que as demais pessoas não recebem? Porque vocês não merecem. A irmã preencheu o requisito para receber o Bolsa Família. Ninguém aqui preencheu o requisito para receber. Então nós não merecemos o Bolsa Família. Cheguei lá e falei assim, cara, eu quero o Bolsa Família. Você deu para minha irmã, eu também quero. Mas você não preencheu o requisito, mas eu quero. Você vai voltar para a família, mas sem a bolsa. Por quê? Porque você não preencheu os requisitos. Estão me entendendo, sim ou não? É a mesma coisa. O amor de Deus é para todos, está disponível a todos, e independente de você querer ser amado ou não, Ele vai continuar te amando. Mas Ele não pode te salvar, a não ser que você queira. O que tem acontecido conosco, com a igreja do Senhor Jesus? É que a salvação, ela foi banalizada, e a graça foi banalizada. Mas a graça não é barata, e a graça também é condicional. Como assim, pastor? Você é salvo pela graça através da fé. Mas essa graça, ela não é, amados, ela não é de qualquer jeito. Você tem que preencher uma condição para que a graça te alcance. Você precisa querer. Foi isso que Jesus respondeu àqueles homens na casa de Mateus. Eles falaram, vocês estão comendo com os pecadores, vocês estão no meio deles. Mas qual é o lugar da igreja? É onde estão os doentes. É onde estão aqueles que precisam de salvação, de libertação, de cura. Aonde que o médico é médico? No hospital. Aonde tem alguém que necessite do médico. Aonde tem alguém que precise da ajuda. Quando o médico está passeando de férias com a sua família, ele tem a profissão, mas ali não é médico. Por que ele não é médico? Porque ele é o pai, ele é o esposo. Mas se de repente parecer alguém doente, aí aflora nele a capacidade de médico, ele vai exercer. Porque está precisando, tem alguém ali doente, e ele pode socorrer, e deve socorrer, porque a ética também o obriga a isso. Nós vamos entender
que Jesus estava ali na casa de Levi, e as pessoas falaram, mas ele come com pecadores. Lógico. Aonde que eu e você devemos estar? De fato, é junto com os pecadores, sim. Mas não para pecar como eles pecam. Para dizer para eles que eles estão doentes e que eles precisam de salvação. Mas o problema é que a salvação, ela foi tão banalizada que a própria igreja e a maioria dos cristãos, eles não têm certeza se eles são salvos. Eles têm certeza que eles estão na igreja, que eles são crentes. Como, por exemplo, o diabo também é crente. Porque a salvação, ela exige de mim e de você uma condição. E hoje a igreja, por exemplo, ela esqueceu de que essa condição não é uma condição única, de uma única vez, de um único momento, mas é de todo dia. Eu não posso esquecer isso. Eu estou trabalhando, eu não posso esquecer quem eu sou. Eu estou viajando, eu não posso esquecer quem eu sou. Mas as pessoas perderam a identidade. O cristão perdeu, o cristão não tem a identidade dele. Foi desvirtuada. Eu falei hoje de manhã que Satanás sabe que matar cristão não dá certo. Ele já aprendeu isso. Lá na igreja primitiva, ele matava muitos cristãos. Ele matava 10, aparecia 100. Matava 100, aparecia 1000. Matava 1000, aparecia milhares. E ele chegou e falou, gente, chegou numa reunião lá no inferno, falou, não dá para matar. Essa desgraça, quanto mais a gente mata, mais aparece. Tem um negócio, não dá para matar cristão. Porque a gente mata um, vira testemunho para o cara que não tinha. Caramba, se esse cara morreu por causa de Jesus, porque se Jesus é bom mesmo, agora que eu vou entregar minha vida. Ele sabe que matar crente não resolve. Um ou outro ele acaba matando, mas ele sabe que uma perseguição em massa para matar e eliminar cristão não resolve. Olha a China. A maior quantidade de cristãos está lá. É um país fechado, comunista, que persegue, mas cresce assustadoramente o número de cristãos. Porque matar cristão não resolve. O negócio não é matar. O negócio é fazer o cristão se matar. Aí é diferente. O negócio é fazer ele se matar. O negócio é dissuadi-lo da sua fé. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar a ideia de que Deus ama tanto vocês que vocês podem viver de qualquer jeito, porque no final vocês vão ser salvos. Você pode viver do jeito que você quiser, porque o amor de Deus é tão grande, é tão imenso, é tão maravilhoso, é tão tremendo, que você pode viver de qualquer jeito. Você quer pecar, peca. Você quer aproveitar a vida da carne, aproveita, porque no final a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus, ela vai salvar. Mentira. E assim ele vai matando, vai fazendo o cristão se suicidar espiritualmente. Ou então ele fala assim, olha, Deus não existe. Falar que Deus não existe por um cristão também não dá. Porque Deus existe, ele sabe que Deus existe, e até o capeta sabe que Deus existe, porque ele foi expulso de lá, da presença de Deus. Então, a mentira dele não dá certo. Mas nós vamos falar então, que Deus não é tão bom assim. Porque se Deus fosse bom, não tinha tanta gente morrendo de fome, tanta violência no mundo. Vamos falar que Deus não é tão bom. E aí os cristãos se revoltam com Deus. Qual é a perseguição? É psicológica, é confundir a sua cabeça, é fazer você imaginar o seguinte, será que de fato existe um céu mesmo? Será que de fato existe um inferno? Será que isso não é coisa de filosofia? Será que isso não é balela? E assim ele vai infiltrando, e assim ele vai criando sofismas. Paulo falava que a igreja de Corinto estava cheia de sofismas, que a igreja naquela época tinha aqueles que entravam com os seus ensinamentos. O que é um sofisma, pastor? Um sofisma, essa palavra bonita? É assim, ó, é algo que aparenta ser verdade, que você compra como verdade, que você come como verdade, que você ouve como verdade, que você recebe como verdade, mas é uma mentira. Tipo fake. Tipo aquela camiseta da Lacoste que você usa com a marca, mas aqui da Lacoste não tem nada. Sabe? Que foi feito lá no fundo da casa de alguém, que pegou aquela etiqueta, que colocou aqui você. Entendeu? Aparenta-se, fala para a pessoa assim, um sofisma é algo que mostra ser verdade, que aparenta ser verdade, que você até acredita que é verdade, mas é uma mentira.
E é assim que os cristãos estão, é nesse caminho que os cristãos estão indo. Pastor, qual é a pessoa que Deus salva? Jesus falou nesse texto. Para que eu e você sejamos salvos, para que as pessoas sejam salvas e permaneçam na salvação, elas precisam fazer algumas coisas muito importantes. E todos os dias a gente precisa fazer isso. Reconhecer que nós somos pecadores e separados de Deus. Eu quero que você entenda quando eu falo que nós somos pecadores, filho de Deus não é um pecador, é alguém que por vezes peca. Mas eu não posso esquecer quem eu fui, porque quando eu esqueço de onde eu vim, eu tenho a grande probabilidade de voltar. É por isso que Pedro, escrevendo à igreja, ele diz que muitos cristãos são como o cão que volta ao seu próprio vômito. Porque o único animal que volta ao seu próprio vômito é o cão. Ou seja, volta à sua velha condição e uma condição pior do que a primeira. Porque ele esqueceu quem ele era. E eu não posso esquecer de onde eu vim para que eu não corra o perigo de voltar para lá. Não é que, mas eu vou ficar lembrando da minha velha vida. Não, você não precisa ficar lembrando com um sentimento de autoacusação, nem permitido que o diabo te acuse. Mas é para que você não esqueça. Quem me tirou de lá? Aonde eu estava? Olha meu destino qual era. E Deus me tirou de lá. Então eu preciso reconhecer, a Bíblia diz em Romanos 3:23, que todos pecaram e foram destituídos, ou seja, carecem da glória de Deus. Todos. Não foi apenas um ou dois, mas todos. Por isso eu preciso reconhecer que eu sou e que eu estive doente e que sem Deus eu volto a ser doente e eu posso perder tudo aquilo que eu conquistei. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, Demas, amando o presente século, me abandonou e voltou para Dalmácia, voltou para o mundo. Nós precisamos entender e reconhecer, amados. Romanos 3:9-11 diz assim, que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Eu preciso entender e reconhecer. Por isso que Jesus falou, eu não vim buscar os sãos. Eu não vim buscar justos. Eu vim buscar aqueles que reconhecem que estão em pecado, que estão perdidos e que precisam de mim. São doentes que precisam da minha graça, do meu amor, do meu cuidado. Porque eu vou continuar amando mesmo o justo, eu vou continuar amando todo mundo. Mas curar, eu preciso curar quem está doente. E quem reconhece que está doente. Quem é que Deus pode salvar? Apenas aqueles que reconhecem que são pecadores. E que precisam de fato de Deus. Que reconhecem que estão separados de Deus por causa do pecado. Quem não reconhece que é um pecador, ele não tem como ser salvo e não merece ser salvo. Mas por que ele não merece ser salvo? Porque ele julga não precisar de salvação. Na cabeça dele, ele entende, eu não preciso de salvação. Eu sou bom, eu faço bem, eu cuido das pessoas, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, eu sou uma boa pessoa, eu ando justo, sou um bom marido, eu sou um bom patrão, eu sou um bom profissional, olha, eu faço tudo, eu pago minhas contas, eu recolho meu imposto de renda certinho, eu não sonego, eu sou uma pessoa certinha. Parabéns, você foi criado para isso, porque se nem a sua obrigação você faz, aí está perdido. Não tem mérito nenhum nisso. Amados, isso é o mínimo que a gente pode fazer na vida. É ser assim. Foi para isso que nós fomos criados. Ninguém foi criado para ser um bandido, um safado, um salafrário, não é, um mau caráter. Nós fomos criados por Deus para viver assim, para ser uma pessoa honesta, íntegra. Mas isso não me dá condição. Por quê? E o que passa pela sua cabeça? Ih, pastor, é melhor não tocar nesse assunto. Então, a gente não peca só por aquilo que a gente faz ou pelas atitudes que nós temos. Nós pecamos por aquilo que nós pensamos. E é por isso que ele diz, todos pecaram
e destituídos, separados estão. Não há um justo sequer, não há apenas um que busque a Deus, todos se voltaram contra Deus. Então eu preciso reconhecer isso. Quando eu reconheço isso, eu preciso. Então eu estou dizendo, Deus, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que me cure, que me liberte, que me salve. Eu estou doente. Isso é arrependimento. Tem gente que acha que para arrepender você tem que chorar, tem que cair no chão, tem que quebrar, tem que enrolar. Não. Arrependimento é quando eu falei, eu pisei na bola e eu preciso mudar. Eu preciso me arrepender do que eu fiz. E eu me arrependo, eu reconheço o que eu fiz. E eu não tenho quem me salve a não ser Cristo Jesus. A segunda coisa que você precisa fazer, eu vou ser repetitivo, é reconhecer que não basta você reconhecer que você é um pecador. Você precisa se arrepender. Tem gente que sabe, mas eu peco mesmo. Mas e daí? Quem é que não peca? Tipo, eu bebo sim, entendeu? Vocês entenderam o recado ou não? Tem gente que não bebe também está morrendo. Então tem uns que estão transformando esse samba assim, eu peco sim. Tem gente que não peca, está morrendo. Não é? Eu preciso me arrepender. Eu preciso falar, Deus, Olha a ministração de Pedro em Atos 2, verso 38. Pedro pregando à multidão, ele diz, arrependam-se e cada um de vocês... Ele está falando a uma multidão, mas ele está chamando para um individual. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão de pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Cada um de vocês, mas primeiro vocês precisam se arrepender, reconhecer que vocês estão pecando, que vocês estão agindo de forma errada. Amados, crente, servo de Deus, parece que ele acha que não precisa se arrepender mais. A igreja, qual foi a última oração que você fez de arrependimento? E a Bíblia diz que se nós falarmos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso e a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Nós precisamos aprender a confessar pecado. Nós temos que parar de usar a palavra desculpa e falar, Deus, perdão. Eu preciso do teu perdão. Quando Deus me salvou, Ele disse para eu não pecar, mas Ele sabe que eu peco. E às vezes a gente erra e falha mesmo. É por isso que nós precisamos de oração, de arrependimento, de confissão e abandono de pecado. Lucas capítulo 24, 46 e 47, lemos o seguinte, e disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos, e no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por, que em seu nome se pregasse o quê? Então, a gente hoje fala assim, você precisa entregar sua vida para Jesus, porque Jesus tem um céu para você. Cara, antes do céu, você tem que morrer. Antes do céu, você tem que nascer de novo. Antes do céu, você tem que se arrepender. Antes do céu, você tem que confessar pecado. Não é só, olha, Jesus tem cura para você, Jesus tem libertação, tem tudo isso, mas você tem que reconhecer que está doente. E que você precisa de arrependimento. Eu preciso reconhecer isso. E eu preciso falar, e eu faço isso, falo, Senhor, me ajuda a andar à frente dos meus pecados para que eu possa evitá-los. E mesmo assim, às vezes eu piso no tomate, escorrego na casca da banana e caio. Mas existe o perdão, a graça, a bondade, a misericórdia. A Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Nós precisamos entender que sem reconhecimento da necessidade de arrependimento, não tem como Ele nos salvar. Por quê? Porque eu estou achando que eu sou o cara. Eu estou achando que eu sou a pessoa, não preciso de Deus.
Amados, tem cristão hoje que ele acha que ele faz um favor para Deus em vir à igreja, em dizimar e ofertar. Eu estou fazendo um favor, Deus precisa de mim. Para com essa mente miseravelmente pecadora. Deus não precisa de você, não. Se Deus precisasse de você para ser quem Ele é, sabe o que acontecia com ele? O que, pastor? Ele estava aflito. Deus não precisa de mim para ser quem Ele é, mas eu preciso dele para ser salvo. Eu preciso dele para alcançar o céu. Eu preciso dele para receber perdão. Eu preciso dele para ter uma nova vida. Eu preciso dele para ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu preciso dele. Sem ele não há salvação. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem outro caminho. Pastor, e o caminho da moralidade não me leva a Deus? Não. E da imoralidade te afasta ainda mais. O que eu posso fazer? Se arrepender dos seus pecados e Deus, eu preciso de salvação. Eu preciso me arrepender. E como que eu faço como filho? Como filho, você precisa fazer o que o pródigo fez. Se arrepender e voltar para Deus. Dizer: Deus, eu preciso. Eu pequei contra os céus, pequei contra o Senhor. A oração de arrependimento, amados, a gente tem que fazer toda vez que pecar. Uma vez o irmão orou e falou assim: Senhor, perdoa os nossos muitos pecados. Eu tirei os nossos na hora. Eu falei assim: Senhor, perdoe o meu pecado, mas os nossos muitos pecados? Eu falei: esse cara deve ter décadas que não se arrepende. Como é que um cristão pode falar: Senhor, perdoe as multidão dos meus pecados? Eu falei: esse cara está perdido. Não, pastor, é que eu gosto de acumular e faço uma oração só. Eu gosto de orar por atacado. Então eu vou acumulando. Arrependimento. Essa palavra, ela parece que não encaixa mais com o evangelho de hoje, né? Sabe por quê? Porque as pessoas dizem para você assim: você pode. Deus é contigo, você pode. Ei, levanta. Ei, você é demais. Deus te fez uma super pessoa. Que super pessoa que Deus te fez? Para com essa bobagem. Ah, Deus não me fez uma super pessoa? Não. Deus te fez só uma pessoa. Se você, uma pessoa só, peca, imagine potencializado. Para com isso. Para com bobagem. Nós precisamos entender, amados, que a graça de Deus, Ele me leva a isso. Eu preciso me arrepender. As pessoas precisam se arrepender. A igreja. Você sabe o que o Evangelho, ele diz? Ele fala o seguinte: Gerson, cara, você não é nada. Como assim? Você não é nada. O que um morto é? Nada. Então, você está morto já, mas eu tenho vida para você. Aí quando Deus me salva, Ele coloca em mim a mente dele. Pronto, a minha mente já não é mais a minha. Sabe Robocop? Eu apenas tenho um corpo, mas a mente é dele. Eu tinha uma alma, agora Ele me deu um espírito. Eu sou dele. A vida, Paulo falava assim: a vida que eu vivo, não vivo mais por mim, mas é Ele quem vive em mim. Eu vivo através dele. A sua vida é emprestada. Ele te deu vida quando você estava morto. Então a vida que você tem é a dele. Você precisa reconhecer isso. Nós vamos reconhecer isso todos os dias. O arrependimento, amados, é isso. Uma outra coisa, para que a pessoa seja salva, é reconhecer que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Você não tem capacidade para se auto-salvar. Eu não tenho. É interessante porque hoje, quando a gente ouve algumas ministrações, as ministrações são de empoderamento e não de dependência. Elas são de empoderamento.
Hoje Deus tem poder para você. Amém. Mas o quanto você tem de espaço para dar para Deus, para que o poder dele se manifeste na sua vida? O quanto de ambiente na alma e no espírito você tem liberado para Deus habitar, para que Deus opere na sua vida, para que o empoderamento que você quer seja dele em você. Nós precisamos aprender que o Evangelho me prega ser dependente, não independente. Dependente de Deus. O ar que eu respiro é dele, a vida que eu tenho é dele. O céu no qual eu vou morar é dele. Por isso, salvação tem que estar na condição dele. No céu de Deus você não entra do seu jeito, você entra do jeito dele. Nós temos que parar de ouvir a mídia e alguns pregadores que acham que eles vão sentar na direita de Deus como aqueles caras, tipo a quarta pessoa da Trindade, sabe? Senhor, mas em teu nome, a minha igreja tinha 50 mil pessoas. O que você pregava? Eu pregava que eles podiam tudo em quem? Neles. Então, se vira. Não te conheço. Senhor, a minha igreja tinha 100 mil membros. Poxa vida. Repete para mim. Quantas igrejas? A minha igreja, então, era sua, não era minha. Então, se vira. Porque se a igreja é sua, você dá as regras. Mas se a igreja é minha, eu dou as regras. Tem um monte de pastor que é dono de igreja. Mas Jesus é o único que morreu por ela. Por isso, amados, Atos capítulo 4, verso 11 e 12. Esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, está falando aos judeus, a religião judaica, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos, não tem outro nome. Não há outro ser capaz de nos salvar, de nos redimir. Ninguém foi capaz de derramar o seu sangue por mim e por você. Quem derramou o sangue por mim e por você foi Jesus. Quem deu a vida por mim e por você foi Jesus. Quem ressuscitou foi Jesus. Todos os líderes religiosos, desde que o mundo é mundo e que existiu, todos eles morreram e nenhum ressuscitou. Mas Jesus ressuscitou. Porque Jesus não é um líder. Jesus é Salvador. É o Filho de Deus. Ele tem poder para me salvar. Ele tem poder. É por isso que a Bíblia diz que aquele que pertence a Deus, nessa pessoa o diabo não toca. Porque o diabo foi vencido por Jesus. Eu e você precisamos entender isso. Quem é que Jesus salva? Aqueles que reconhecem que precisam dele. Que sem ele não dá. Não existe a menor possibilidade de eu seguir um grande líder religioso e ir para o céu por causa desse líder. Ele pode me ajudar, ele pode me ajudar a edificar Cristo em mim, mas ele não é porta para a minha salvação. Ele não pode me salvar, ele é o elemento que me conduz, como você pode levar alguém, mas nós não temos poder para salvar pessoas. Jesus é o único, não existe outro. A religião satânica está crescendo assustadoramente. O gnosticismo, agora com uma outra ideia, mais humanista, está crescendo assustadoramente. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma fase do empoderamento humano. Que o ser humano ele é tão bom, tão bom, tão bom, tão capaz. Amado, hoje as pessoas ganham milhares e milhares de dinheiro, vão aos montes, ficam lá diante de um cara, e o cara fala o seguinte, coloca um som, uma luz, sabe assim, a meia luz, cria aquele ambiente de boate.
aquele som, porque a música tem um poder de penetração absurda. Você já está moído, quebrado, porque você é uma pessoa totalmente disfuncional emocionalmente. Aí ele coloca aquilo ali, vem aquele sonzinho, de vez em quando solta uma fumaça, e o cara dá uma palma, se o cara potencializa aquela palma, pá, parece um trovão. Ele aparece e fala assim: eu venho aqui hoje para salvar a sua vida e dizer para você: você pode! Fala para o seu irmão: a gente pode! Vai no delírio. Você pagou 4 mil reais, 12 mil reais. Desculpa, não se ofenda com o que eu vou falar, por favor. Por favor. Uma besta ouvindo besta. Mas você é crente. Chega na igreja, o pastor fala assim: nós vamos levantar uma oferta. Misericórdia, Jesus. Esse pastor está me roubando. Esse pastor está roubando. Pode procurar. Eu estou roubando? E ele está fazendo o quê? Ele tem açúcar no lábio. Esses caras têm um espírito de engano. E eles sabem como enganar. Eles sabem. Pastor, mas as pessoas saem de lá, a vida de muitas delas mudam. Não, não mudam. Porque não existe nenhuma vida capaz de mudar se não for pelo sangue de Jesus. Nenhuma vida muda. Ele muda de emprego, ele muda de profissão, ele muda o foco, mas ele não muda de vida. Porque o único que pode gerar uma nova vida é Jesus Cristo. Só Ele tem esse poder. Só Ele. Pastor, mas então o senhor acha errado? Eu não estou falando que é errado. Eu só estou falando que na vida, se você não depender de Deus, cara, você está frito. Aonde que eu vou ser frito? No inferno. Qual é a pessoa que Jesus salva? Aquele que reconhece que sem Ele não dá. Sem Jesus não dá. Não dá, não dá e não dá mesmo. Mas qual é o Jesus? Porque tem muitos Jesus. Aquele que nasceu em forma humana, viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar. Jesus de Nazaré. É esse. Não é qualquer Jesus. É esse. É esse que tem poder. Reconhecer que só Ele tem poder para nos fazer filhos de Deus. É interessante. Muitos tentam comprar filiação, né? E não é errado. Vou me tornar americano, vou me tornar italiano, vai comprar cidadania, se torna filho daquela nação, vamos assim dizer, né? E recebe todos os benefícios. Mas não dá para comprar cidadania do céu a não ser por Jesus. O que diz em João capítulo 1, versículo 12 e 13? João 1, 12 e 13 diz assim, ó: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, ou seja, não nasceram de um ventre natural, mas nasceram de Deus. Ninguém pode se tornar filho de Deus nascendo de um ventre natural. Foi isso que ele disse para Nicodemos. Quando Nicodemos procurou a Jesus, ele disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ele falou: mas como é que eu vou nascer de novo? Eu já sou um velho, vou voltar para a barriga da minha mãe, vou nascer. Ele falou: não, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Importa você nascer de novo. É esse novo nascimento que me faz filhos de Deus. Preste atenção no que eu vou falar, porque talvez você não tenha entendido ainda. Todos nós somos criaturas de Deus, criados por Deus. Como, por exemplo, o rato é criatura de Deus, o cavalo é criatura de Deus, a barata é criatura de Deus, o piolho é criatura de Deus, o jacaré é criatura de Deus. Todo ser criado é criatura de quem? De Deus. Mas o que ele cria é criatura,
mas o que Deus gera no ventre dele, esse é filho. E só Jesus tem poder para gerar filhos para Deus. É pelo sangue de Jesus que nós nos tornamos filhos. Por isso que em 2 Coríntios 5,17 diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. Agora, olha, criado, gerado, esse sim. E as coisas velhas já? E as que se fizeram? É esse novo homem e essa nova mulher, essa nova pessoa que se refaz para o pleno conhecimento de Deus todos os dias. É essa pessoa que pode se aproximar. É essa pessoa que pode dizer, Pai. Porque quando Deus olha para ela, vê nela o sangue do Cordeiro. Mas quando uma criatura diz, Pai, quando ele diz Deus, ele olha. Mas quando ele diz Pai, ele não vê. Pastor, agora eu não entendi, me confundiu. Porque Deus olha por todas as suas criaturas. Então, quando um homem sem Deus fala Deus, ele vai olhar. Mas quando uma pessoa que não tem Jesus fala Pai eterno, ele não vê. Por quê? Porque não é pai. Ele tem que olhar para mim e para você e ver em nós o sangue do Cordeiro e o selo do Espírito Santo. Esses são verdadeiramente filhos de Deus. Esses são herdeiros com Deus da glória eterna. Esses têm o nome escrito no livro da vida. Esses foram salvos. Por quê? Porque um dia eles reconheceram que eles eram doentes e que eles precisavam e precisam de Jesus. É isso que ele fala. Quando os escribas e fariseus perguntaram, esse homem come com pecadores. E ele diz, mas eu não vim buscar vocês. Vocês são justos, é o que vocês julgam. Vocês são perfeitos, é o que vocês julgam. Então vocês não precisam de mim. Eu vim buscar pecadores. Eu vim buscar doentes. Eu vim buscar pessoas que precisam de mim. Por isso eu estou aqui na casa de Mateus. Por isso eu estou aqui comendo com eles. Porque eles precisam de mim. Eles precisam conhecer a salvação que eu vim oferecer. Mas vocês não precisam. Aliás, eu nem sei o que vocês estão fazendo aqui. Quem está fora de ambiente aqui é vocês, seus santarrões. Se nós não reconhecermos que nós precisamos de Jesus, não tem como Ele nos salvar. Por isso, queridos, quais são as pessoas que Jesus salva? Salva aquelas que precisam dEle, que reconhecem. E nós precisamos reconhecer isso todos os dias. Nós não podemos esquecer. Nós temos que fazer algo para que isso valha a pena na nossa vida. Sabe, eu falei hoje de manhã e quero repetir isso, você precisa entender isso que eu vou falar. Quem aqui assistiu O Resgate do Soldado Ryan? Faz tempo esse filme, hein? Então, O Resgate do Soldado Ryan é mais velho do que vocês. Não é não, né? Falou, Ryan. No finalzinho do filme, o capitão já está baleado, pronto para morrer, eles encontram o soldado, e ele então vai contar a história de todo o resgate. Eles eram 3 irmãos, 2 morreram, e aí foi dada a ordem para que um pelotão viesse buscar o soldado Ryan, porque ele virou como é que chama? Arrimo de família, tinha que voltar, não podia ficar na guerra. E esse pelotão, para vir buscar e achar o soldado Ryan no campo de batalha, morreu muitos soldados do pelotão. Morreram outros soldados, morreram outras pessoas, eles tiveram que matar muita gente. E o capitão era um deles que no resgate também tomou um tiro, e ele está ali conversando com ele como quem dá o último conselho, e ele diz uma frase que no filme me fez chorar, porque eu já era um crente, e aquilo lá é algo que marcou demais a minha vida. Uma frase. Ele fala para o soldado Ryan, fala assim, não esqueça da história que eu te contei, e faça valer a pena todo o nosso sacrifício. Faça valer a pena.
O cristão precisa fazer valer a pena o sacrifício de Jesus por ele. Para que eu seja salvo, eu preciso fazer valer a pena esse sacrifício. Eu preciso reconhecer que sem Ele eu não tenho esperança, eu não tenho salvação. Que você faça valer a pena e que você seja a pessoa que Jesus tem prazer em salvar. Como eu disse, o problema nosso não é amar, porque Deus nos ama incondicionalmente, mas a salvação, Ele estabeleceu condições. O filho pródigo, se não voltasse, não ia voltar para o pai. Eu não sei como que você está. Eu não sei se você é salvo. Eu não sei por onde você anda. Talvez você seja como o pródigo que esteve sem nunca ter estado. Que está na igreja, mas não é igreja. Que veio para a igreja, mas não se tornou igreja. Que nasceu na igreja, mas que nunca experimentou a salvação, porque nunca reconheceu a necessidade de Jesus. Porque há muitas pessoas que dentro da igreja irão para o inferno, porque nunca se arrependeram dos seus pecados. Há outros que se arrependeram um dia e nunca mais se arrependeram e vivem no pecado e abandonaram o Senhor. Mas quais são as pessoas que Jesus salva? Aquelas que reconhecem que precisam da salvação que Ele oferece, do perdão que Ele oferece, que se arrependem, que reconhecem que são pecadores, que sabem que só Ele pode gerar filho para Deus, que sabem que só Ele tem poder para perdoar pecados. Coloque-se de pé. Obrigado por assistir mais um dos nossos cultos online. É muito bom ter você conosco. É muito bom poder contar com você do outro lado, mas queremos você aqui, visitando a comunidade Batista Mahanaim. Portanto, vem conosco, os nossos cultos acontecem aos domingos, às 8 horas da manhã e também às 18 horas, comecinho da noite. Aonde nós ficamos? Aqui, na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, Roxidale, Osasco, São Paulo. É sempre um prazer poder, junto com você, adorarmos e celebrarmos o Senhor em comunhão, ok? Nos acompanhe e continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais. É muito bom ter você nesse caminho, nesse processo. Uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida, família, trabalho. Até a próxima.